Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no canal Fábio, o Professor. É sempre um prazer estar aqui e poder auxiliar, poder ajudar nessa longa caminhada aí frente aos vestibulares, frente ao Enem e frente à própria vida, né pessoal? Mais uma vez, como todos os dias eu gosto de lembrar, o homem que não conhece o seu passado não terá futuro. É mediante ao seu passado que você realiza no presente e projeta o seu futuro, tá bom? Então, pessoal, olha só, não se esqueça de, você que gosta do canal, indique um amigo, indique uma amiga, certo? Alguém do seu trabalho está precisando agregar um pouco mais de conhecimento, ou vai prestar um concurso público, e você indica o canal, tá bom? Não deixe de ativar as notificações, tá? Deixe like no que você mais gostar, que isso fortalece o canal, e principalmente, pessoal, comentários, tá? Não se esqueça de deixar um comentário, uma questão, seja do conteúdo da aula em si ou outro conteúdo de história que eu vou estar trabalhando para vocês aqui, tá bom? Não esquecer que eu estou falando aqui da cidade de São Carlos, interior de São Paulo, a capital da tecnologia, tá bom? Sou professor de história já há alguns anos e a proposta do canal, pessoal, é o seguinte, agregar conhecimento aos alunos do primeiro, do segundo e do terceiro ano do ensino médio, tá? De uma forma bastante bacana. Quem me conhece sabe que eu tenho um jeito bem tranquilo de trabalhar, bem diversificado das explicações e garanto que vocês vão, garanto que vai agregar bastante conhecimento de vocês. Pessoal, o formato do canal, tá? Eu já comentei com vocês, toda terça-feira eu posto vídeos no primeiro ano do ensino médio, toda terça e quarta-feira para o segundo ano e quinta-feira para o terceiro ano, tá bom? Então vai ser sempre assim, vamos seguir o conteúdo da proposta curricular, lembrando que eu sigo sempre a proposta curricular, que é o que norteia a grade curricular de História do Estado de São Paulo, tá bom? Que é o que vai ser cobrado nos vestibulares do Enem, não tem sentido falar de outra coisa, tá bom? Eu quero agregar valores aí ao seu estudo de História, juntamente com o seu professor na sua sala de aula, certo? Bom, lembrando que no primeiro bimestre, o terceiro ano do ensino médio, tem que aprender sobre imperialismo, sobre o Conde Goguryeo e o racismo, né? A gente vai falar muito sobre isso. Esse é um cara que... Goguryeo, ele foi um cara que teve bastante importância durante uma época, aí no século XVIII, século XIX, tá? Para alguns estudiosos, alguns historiadores. E ele desenvolveu uma teoria sobre o racismo bastante interessante. A gente vai trabalhar mais para frente isso, tá? Hoje, nós vamos dar início ao início, ou seja, vamos falar do imperialismo, tá bom? O que é imperialismo, pessoal? O imperialismo nada mais é do que o domínio político, exercer um domínio político, econômico e social das grandes potências europeia e da América, né, no caso os Estados Unidos, né, os norte-americanos, sobre outras partes do mundo, tá? E essa exploração, pessoal, ela dava de maneira cultural, social, econômica, política, certo? Então era uma influência, e ela existe até hoje, né, pessoal? Não vamos deixar de acreditar, porque não vamos deixar de pensar que não existe ainda hoje. Só fazendo um parênteses, tá? Vamos pensar numa forma de, vamos formar uma forma de imperialismo no século XVIII, que a gente vai começar a trabalhar, tá? 1800, ali. Da África, vamos pôr na África. Os europeus fizeram a partida da África lá para dominaram várias partes. Os portugueses dominaram várias partes, os espanhóis dominaram, os franceses dominaram. Os únicos que não dominaram, pessoal, um pedaço da África, que não tirou recursos lá, foi a Alemanha. Mas a Alemanha passava por um problema muito... Vamos entrar nesse assunto, mas só para deixar tudo solto. A Alemanha estava passando por um grande problema interno, então eles estavam tentando resolver os problemas internos para depois tentar algo fora do seu território. E nisso as grandes potências ao lado, a França, a Espanha, a Itália, o próprio Portugal, Inglaterra, principalmente Inglaterra, estavam já adicionando colônias, ou seja, adicionando territórios ao longo do globo terrestre, tá? Principalmente na África. Só a título de curiosidade, esse é um dos motivos que vai levar a Alemanha para a Primeira Guerra Mundial, tá bom? E depois vai ser o discurso da Segunda Guerra Mundial, um dos discursos, tá? Que foi a Alemanha não participar da partilha ou da exploração da África dos nossos antepassados. Lembrando que, quando eu falo dos nossos antepassados vindo da África, falando de ciência, tá, pessoal? É comprovado que
o ser humano mais antigo do planeta viveu na África, o Homo sapiens, né? Então, se ele morou na África, todos nós somos descendentes de africanos. Olha que loucura, né, pessoal? Bom, vamos lá. Pessoal, esse imperialismo, como eu disse para vocês, o que é imperialismo? O que eles retiravam da África aos europeus, as grandes potências? Quando eu falo grande potência, lembre-se, França, Inglaterra, Espanha e Portugal, principalmente. A Holanda, depois da frente a gente vai trabalhar sobre isso, a Holanda se especializou em transporte. Até hoje os holandeses são bastante eficientes em transporte. Depois a gente vai falar sobre isso, que é muito interessante. Porque os portugueses catavam escravo da África, traz imperialismo. Catavam escravo, um dos produtos retirados do imperialismo, retirado das colônias, o escravo, material humano, mão de obra, tá? Além de pedras preciosas, madeira, drogas, a gente já falou um pouco sobre isso também, quando chegar na Ásia, tá? Tiravam os escravos da África, traziam para Portugal, para o Brasil, os portugueses, traziam para o Brasil, produziam açúcar, vendia esse açúcar para os ingleses. Só que quem transportava o açúcar eram os holandeses. Eles têm o domínio do transporte naval, tá? Nesse período. Até mais ou menos até hoje, tá, pessoal? Um dos maiores portos que tem no Brasil, no mundo fica na Holanda, tá? Em Amsterdã. Bom, voltando ao assunto. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, que eu tocar. Trabalhei o dia inteiro, dei aula o dia todo, estamos aqui. Firme e forte. Bom, pessoal, então, o exemplo que eu estava dando, né? Deixando essa história das navegações, das grandes potências. Do açúcar aí. Bom, os portugueses, vamos dar um exemplo dos portugueses. Os portugueses tiravam da África, de uma colônia, tirava escravo, pedra preciosa, madeira, e trazia para o Brasil. Do Brasil tirava pedra preciosa. Hoje em dia, qual é a forma de imperialismo, pessoal? Hoje em dia é você impor principalmente o imperialismo cultural, tá? Porque o imperialismo cultural hoje em dia tudo é baseado no consumo, tá? Então, se você tem baseado no consumo, se você influenciar a cultura de alguém, você consegue fazer com que ele consuma o seu produto. Vou dar um exemplo bem básico. Você na sua casa provavelmente tem uma blusa de capuz. Não tem? Aquelas blusas para tampar a orelha aqui. Pessoal, essas blusas elas foram mais difundidas na década de 70, na década de 80, por causa da NBA americana. A Nike foi procurada, a Nike é a patrocinadora oficial deles, foi procurada para fazer uma... Eles tinham um problema, a conferência leste-oeste, saía de um frio para o calor, o que mais atingia os jogadores era problema no ouvido. E eles então desenvolveram aquela touca, uma blusa já comodidade, a touca na blusa para evitar esse tipo de coisa. Só que o negócio deu tão certo que aí a Nike, uma empresa americana, ela não vai vender só para os americanos, ela vai vender para os brasileiros, ela vai vender para os europeus, certo? Agora eu te pergunto, aqui no Brasil, um país tropical, precisamos de blusa com capuz? Tirando um exemplo ou outro de um friozinho aqui, um friozinho ali, mas na maioria das vezes, hoje, por exemplo, está fazendo um calor de 32 graus. Eu andei na rua, vi várias pessoas com blusa de capuz, mas o capuz não precisa usar, é um calor do cão. Entendeu? Então, só para você, outra coisa que eu vou falar para você. Um exemplo de imperialismo hoje. Vou dar um exemplo. Legal. O Superman. Superman é bastante importante na cultura americana. Um cara que usa uma cueca por cima da calça, tá? Usa uma roupa vermelha e a cueca ele usa por cima da calça. Certo? Um cara que para tiro nos olhos. Ele segura um avião. Certo? E é um super-herói americano. Aí quando eu pergunto pra você, existe super-herói brasileiro? Existe. Existe. Mas qual, professor? É um índio do conto de Iracema, de José de Alencar, que era apaixonado por Iracema, não tinha o seu amor correspondido, ele saía na floresta derrubando palmeiras imperiais no braço, uma palmeira imperial de quase 100 metros de altura. Aí eu falo na sala de aula, tem gente que dá risada, professor, um índio. Aí eu falo, engraçado, você acredita num extraterrestre que usa a cueca em cima da calça e dá um tiro nos olhos e você paga 20 conto para assistir o cara no cinema. Mas você não paga 20 reais para comprar um livro de José de Alencar para ler a sua história, para ler que você tem um super-herói. Mas o que é isso? Não é culpa sua, é culpa de uma cultura de massa, de hipercultura de massa. Uma cultura de imperialismo. A forma disfarçada do imperialismo agora é o imperialismo cultural. Tá bom? Então são vários exemplos que eu estou dando para vocês. Tá certo? Pessoal, vamos prosseguir aqui.
Como eu estava dizendo, os principais recursos. Vamos ficar meio detalhando agora, tá? Na África, pessoal, na África foi um dos momentos mais terríveis da nossa vida. A escravidão, o holocausto, a matança de judeus, 6 milhões de judeus promovida por Hitler, foi algo assim, nós vamos falar sobre isso também, tá? Sobre o nazismo. Foi algo assim absurdo. Mas, pessoal, negros, escravizados, nossos antepassados, não vamos esquecer. Todo brasileiro tem no seu DNA sangue negro, africano. Nossos antepassados morreram mais de 30 milhões. 30 milhões. Isso em dados oficiais. Imagina quantos não foram. Certo? Então a gente tem que falar sobre isso também. E aí, na África, eles predominantemente tiravam de lá escravos. Certo? Haja vista que a abolição da escravidão aqui no Brasil, que foi o último a abolir a escravidão, foi em 1888. 1888. Se nós falássemos do imperialismo só no século XIX, foram 88 anos de exploração imperialista. Mas foi muito mais do que isso, tá? Estamos falando desse pedacinho. No século XVIII inteiro, século XIX inteiro, perdão. Pessoal, dito outra coisa, eles tiraram da marfim. Olha só, marfim até hoje é fonte de renda no mercado negro na África, tá? Hoje, pessoal, nós vamos falar do imperialismo, mas nós vamos atentar um pouco às mazelas. Porque os benefícios do imperialismo, nós sabemos que existem para as nações imperiais, para as nações imperialistas, para os americanos, para os europeus, não para nós. Então, mazelas ficaram para nós, ficaram para os explorados, para as colônias, tá? Para os que eram forçados a aderir, a aceitar esse imperialismo imposto goela abaixo. Não esquecer que nas outras aulas a gente vai falar sobre isso, o Brasil também pratica imperialismo, tá? Pratica imperialismo com o Paraguai, pratica imperialismo com um pouco do Uruguai, Bolívia. O Brasil pratica também. Vou explicar depois, mais pra frente, como é esse imperialismo, tá? Mas não vamos achar que os americanos são ruins, os europeus são ruins e os brasileiros são bons. Nada a ver. Nada a ver. Nós temos uma parcela de culpa muito grande em cima disso também. Tá bom? E principalmente, nós mais jovens. Estou falando do século XIX, né? E se nós não tomar consciência na hora do nosso voto, nós vamos deixar o Brasil virar uma bagunça de novo. Porque foram quase 3 anos, aí, ó. 3 anos, foram 3 anos de desespero com o negacionista. Então vamos ficar de olho nisso. Olha só, esses nazifascistas, como diz muito bem o professor Marco Antônio Villa, o livro dele na mão, como diz o professor Marco Antônio Villa, esses nazifascistas, se não forem controlados, eles vão acabar com o Brasil. Certo? Então a gente vai ter que acabar com isso tudo. O pessoal caiu nos livros aqui, mas não dá nada. Como que é? Como fala o Faustão? Quem sabe faz ao vivo. Beleza? Vamos continuar aqui, galera. Deixa eu tomar uma água aqui que o professor tá. E nós vamos falar sobre esse imperialismo também, tá bom? Pessoal, mas o que eu queria falar para vocês, o vídeo está quase chegando ao final dessa aula, depois a gente vai continuar esse assunto. Vamos falar o seguinte, o principal momento do imperialismo no mundo todo, o principal momento foi na África, muito ruim. Por quê, pessoal? Existe até as mazelas do imperialismo no continente africano, eles estão presentes até hoje, tá? Porque o continente africano foi tão explorado pelas grandes superpotências, pessoal, pelas grandes potências, a ponto de hoje eles não ter desenvolvimento. A maior parte da África, do continente africano, pessoal, eles moram ainda em regiões tribais, tá? Ainda há muita diferença entre eles, e essa diferença é resolvida na bala. Tá? O imperialismo de novo. Ele não apoia o desenvolvimento, certo? Ao contrário, olha só, a Inglaterra, nos Estados Unidos, quando a Inglaterra, os imigrantes ingleses foram para os Estados Unidos, eles foram para os Estados Unidos com o intuito de morar lá, de fazer lá uma moradia. Então eles investiram lá, investiram em educação, investiram em um monte de coisa. Mas quando os ingleses foram para a África, eles não queriam morar na África. Eles querem só os recursos, certo? E o imperialismo, pessoal, olha só, o que justificava o imperialismo? Aí vem um pouco da religião ajudando. Pessoal, não estou falando mal da sua religião católica, não estou falando, tá? Por favor, não vamos discutir isso. Mas o que está acontecendo? Eles justificavam a supremacia branca. E legitimavam que tipo de coisa? A imagem de Jesus Cristo, que vai ser montada lá na Idade Média, para atrair os germanos, tá?
a imagem de Cristo vai ser moldada loiro de olho azul. Então eles chegam na África, eles chegam na Ásia, eles chegam aqui nas Américas, eles são brancos de olhos azuis. Né? Quando chegar no momento da Ásia, o imperialismo aqui na América, pessoal, nós vamos falar da África, Ásia e da América, tá? Quando chegar aqui na América, eu vou falar para vocês algumas histórias que aconteceram, que os nativos daqui achavam que eram deuses mesmo. Então a justificativa é, eu sou branco, Deus é branco, Jesus Cristo é branco, e você é negro, eu vou explorar você. Olha só, essa era a justificativa. Tá? Infelizmente, galera, é a justificativa para muita coisa. O antissemitismo nazista usou essa mesma coisa. O racismo, a escravidão, usou essa mesma coisa. E infelizmente, não estou falando da sua religião, eu estou falando dos líderes daquela época, porque o líder da Igreja Católica naquela época está morto, a Igreja Católica continua. Então a instituição fica, a pessoa passa. Então não estamos discutindo isso, tá? Você continua com a sua fé, professa a sua fé. Nós temos que falar, como eu vou falar em alguns momentos, do que a religião protestante fez de ruim. Fez coisas boas, mas fez coisas ruins. A religião católica fez coisas boas, fez coisas ruins. O hinduísmo, o budismo, todos esses. O islamismo, tá? Então, tudo tem dois lados, tá, pessoal? A gente tem que saber definir bastante isso. Mas o principal, que eu quero deixar claro para vocês. Aqui nas Américas, a gente se desenvolveu. Na Ásia, eu vou falar para vocês, os colonizadores, os imperialistas, eles só invadiram a Ásia e tiraram recursos, mas eles não conseguiram até hoje introduzir a sua cultura, porque era uma cultura milenar na Ásia. A gente vai falar sobre isso. Mas voltando à África, essa exploração da África continua até hoje, pessoal, e tem alguns historiadores, alguns historiadores e cientistas que dizem que faz parte de um branqueamento do continente. Ou seja, para alguns historiadores não vão passar pano, tá, pessoal? Para alguns cientistas e historiadores, as grandes potências europeias, americanas, eles querem mesmo é que a África, eles acabem se matando lá. Tá? Por isso que eles não promovem o desenvolvimento, certo? Não tem desenvolvimento de infraestrutura, não tem hospital, não tem escola, não tem moradia, não tem estrada, não tem nada. As pessoas lá vivem a pé, tomando palma. Certo? Então, pessoal, eles fazem esse tipo de coisa e olha que doideira. Mas existe uma elite lá, uma elite que é forjada, pessoal, através do tráfico internacional de diamantes. De diamantes, pedra preciosa, esmeralda. Então, eu vou falar uma coisa pra você. Como vocês sabem, eu sou bastante assim, né? Se você tem um diamante, a pessoa tem um diamante, não você, né? Quem somos nós? Não tivesse um diamante. Se você estiver do outro lado e tiver um diamante, você não precisa nem me escutar, né? Porque tá com a vida feita, né? Quem tem um diamante tem grana suficiente para ter uma vida tranquila. As pessoas que têm um diamante, pessoal, podem ter certeza que tem naquele diamante uma manchinha de sangue. Uma manchinha de sangue dos nossos irmãos africanos. Até hoje, que é alimentado esse tipo de coisa. Tá? E aí, os conflitos lá por religião, por pedra preciosa e por recursos, alimentados por grandes potências que saíram de lá, por causa do imperialismo, vende armas, vende munição, certo? É entreposto de narcotráfico, de droga, que agora a África está virando rota de tráfico, ou seja, para ir direto para a Europa, a cocaína vai para a África vai para a Europa para despertar menos a atenção da polícia. Enfim, pessoal, o grande problema é que as grandes potências acabaram com o continente africano e até hoje exploram eles dessa forma, ou seja, não auxiliando no desenvolvimento, educacional principalmente, e alimentando uma guerra interna entre eles. Mas para quê? Para tirar pedra preciosa, para tirar ouro, para tirar diamante, para tirar esmeralda, rubi, que no continente africano é muito rico nisso. Pessoal, olha só, estamos chegando ao fim do vídeo, tá? Nós estamos falando sobre imperialismo e falando sobre imperialismo na África. Vamos ver que o imperialismo aplicado na Ásia é diferente, o imperialismo na América também é diferente. E vamos falar do imperialismo do Brasil em outras nações. A gente vai falar sobre tudo isso, tudo bem? Hoje foi a parte da África, espero que tenha ajudado em alguma coisa. Não esquecendo, vou fazer um resumão aqui. Imperialismo, exploração política, social, econômica e cultural de grandes potências europeias em regiões do mundo. Exemplo, África, Ásia e América. Quando fala potência, está falando Inglaterra, França, Alemanha, Inglaterra, França, Itália, Espanha, Portugal, Holanda e Estados Unidos. Tá bom? Justificativa, supremacia branca. Tá? Principal recurso que
que eles retiravam? Homens, pessoas, mão de obra, pedras preciosas, madeira e alimentação. Alimentação, pessoal. Só a de curiosidade para terminar aqui. O milho e a batata, principalmente a batata, que os espanhóis conheceram no cultivo aqui das Américas, que os astecas, principalmente os incas ensinaram para eles, foi o responsável pela Europa não morrer de fome no século XVIII, século XIX, uma fome que atingiu muito, muito forte o continente europeu. Tá bom? Pessoal, vamos terminando por aqui. Não se esqueça, você que gosta do canal, não esqueça de indicar um amigo, uma amiga, Fábio ou professor aqui no YouTube. Deixe os seus likes que você mais gostar. Não deixe de se inscrever. E apertar as notificações lá, o sininho. Tá bom? Todo vídeo novo você vai ficar sabendo de mais conteúdo. Pessoal, é sempre um prazer estar aqui. Lembrando que ao sábado eu vou postar um vídeo falando um pouco mais sobre esse conflito que está existindo entre a Rússia e a Ucrânia. Tá bom? Forte abraço e até lá. Tchau!